Bem-vindo ao InCor Talks, o podcast do InCor HCFM USP. Olá, seja bem-vindo ao nosso InCor Talks, nosso podcast para todos os profissionais da área da saúde. Eu sou Isabelle Viana e no episódio de hoje vamos abordar um tema extremamente importante para a prática clínica. Vamos falar sobre dispositivos inalatórios e seu uso na ventilação mecânica. Temos aqui comigo o Dr. Renato, médico pneumologista, e a doutora Gláucia, que é farmacêutica clínica, ambos na UTI respiratória aqui do Instituto. Sejam bem-vindos. Primeiramente, vamos perguntar, deixar claro aqui para o pessoal, quais são os modelos de dispositivo inalatório que a gente consegue fazer na ventilação mecânica, Gláucia? Apesar da grande variedade de dispositivos inalatórios que a gente tem no mercado, na ventilação mecânica é possível administrar os dispositivos do tipo MPI, que são os dispositivos em spray, que são conhecidos como as famosas bombinhas. Porque esses tipos de medicamento é possível retirar do reservatório de alumínio e acoplar no acessório, e assim administrar pela ventilação mecânica. Esses acessórios eles são conhecidos como aeropuff e o traqueacare. Perfeito. Doutor Renato, agora para explicar um pouquinho mais para o pessoal aqui, sobre esses acessórios, que eu preciso utilizar na hora de fazer a administração na ventilação mecânica, que a doutora Gláucia já falou, do aeropuff e do traqueacare. Quais que são os cuidados que a gente tem que ter e como escolher por qual via utilizar o dispositivo? Legal. Isso é um ótimo ponto, até porque esses dispositivos fazem muita diferença. Eles fazem diferença porque você vai perder bastante medicamento, na trajetória do próprio circuito. Sempre que você puder ter a aerocâmara, é legal. Essa aerocâmara, você vai conectar ela idealmente ali na parte inspiratória, entre o Y e nessa parte inspiratória. Você deve desconectar ali o puff da bombinha, tudo certinho, para poder encaixar nele. Uma grande dica que eu gosto de falar é coloque a sua mão por baixo quando for acionar, porque aquilo aí é fácil de quebrar. Aquela parte branquinha que conecta na aerocâmara. E você deve utilizá-lo ali da melhor forma possível, dando um tempinho, nada de mandar um monte de puff de uma só vez. Geralmente você aperta um puff ali, 3 a 4 ciclos para apertar outro puff. No traqueacare é um ponto legal e importante. Esse dispositivo traqueacare, ele já existe naturalmente. Por quê? Porque às vezes você tem pressões mais altas na ventilação mecânica do paciente e você não tem como ficar despressurizando ele. Então, existe naturalmente o traqueacare, onde você vai aspirar secreções, tudo ali do paciente também. E na lateral dele você consegue conectar essa bombinha ali. Você tira do dispositivo e conecta lá ele certinho. E você também tem que tomar cuidado. Aquilo ali é um pouquinho mais maleável, pode ser um pouco mais difícil de acionar, mas sempre possível. Então, se você tem um paciente com altas pressões, está com traqueacare, você não vai ficar botando uma aerocâmara, você já aproveita essa lateral. Se o paciente não está com altas pressões na ventilação, você pode colocar ali a aerocâmara bonitinha, que vai te ajudar bastante a aumentar a chance de entregar medicamento lá para o paciente. Perfeito. E uma coisa bacana que você falou é a questão do cuidado na hora de administrar, Porque já várias vezes, pelo menos aqui eu já vi o pessoal chegar lá na farmácia pedindo um novo dispositivo porque quebrou aquela pontinha ali do spray, porque na hora de fazer colocou muita força, não estava apoiado e acaba quebrando e se quebra não tem como reutilizar, porque ele quebrou, não tem mais como acoplar na ventilação, certo? Certo, perfeito. É exatamente isso. Tem que tomar cuidado porque aquilo ali quebra. Eu sempre gosto de falar que quebra muito mais fácil do que você pode imaginar. Então tem que ter cuidado na hora do acionamento. Não precisa botar muita força, é mais um jeitinho e apoiar a outra mão por baixo para você ter um ponto de apoio mais fixo. Perfeito, então. Então, continuando, aqui uma outra pergunta agora para a doutora Gláucia. Tem como fazer a administração sem esse dispositivo? Infelizmente, sem esses acessórios que a gente comentou, é difícil fazer a administração desses medicamentos inalatórios. Então, a alternativa é utilizar os medicamentos por nebulização e nós temos fármacos disponíveis nessa apresentação, porém é bem limitado. Isso, que a gente acaba indo para essa alternativa dos sprayzinhos, que são ótimos, mas precisa desses acessórios para fazer. Exato. Doutor Renato, agora para a gente finalizar aqui, falar um pouco sobre os medicamentos nebulizados. Assim,
que a gente tem as inalações, né, com os medicamentos, e quando a gente não tem esses puffs, né, igual a doutora Glaucia falou, tem algum cuidado especial para fazer no uso dessas soluções nebulizadas? Legal, uma ótima pergunta também, porque nem sempre você vai ter nem a aerocâmara, nem o puff, né, para poder fazer ali. Nesses casos, parece um dispositivo de conexão de inalação no formato de uma letra T, né, um tubinho T ali, que você vai colocar, e você vai poder até gerar mais condensados, né, no circuito. Isso pode até propiciar alguns tipos de assincronia. O ventilador pode disparar sem o paciente querer, vamos dizer assim, algumas vezes. Não é tão incomum. Uma coisa que é sempre legal da gente lembrar lembra que eu comentei que perde bastante no circuito. Algo natural da gente pensar poxa, eu tenho que aumentar essa dose do que eu vou fazer. Então, de fato, você vai precisar subir. Nesses dispositivos, nessa gotinha tal que você vai fazer ali nas soluções de nebulização, algumas vezes você tem até que triplicar, no mínimo dobrar, mas até triplicar. Com relação aos puffzinhos, às bombinhas, a recomendação principal que a gente acaba utilizando é de você dobrar a dose. Você deve conhecer as doses, os tetos de dose no paciente fora da ventilação mecânica. Isso é muito importante, cheque, tire essa dúvida primeiro. Quanto que eu posso chegar nele fora da ventilação mecânica? A partir desse momento, é só você multiplicar por 2, né? O dobro disso vai ser o seu teto na ventilação mecânica, tomando aqueles cuidados do puff. Sim, uma coisa que eu lembrei aqui, quando a gente está falando de dispositivo inalatório, a gente tem sempre aquela questão da técnica de uso, qual que é a melhor forma de administrar. E na ventilação mecânica, a gente não tem como falar para o paciente segurar 10 segundos, inspirar forte, inspirar fraco. Qual que é a técnica de uso para fazer o dispositivo inalatório na ventilação mecânica? Tem algum cuidado especial? Legal, vamos ao momento das dicas, né, que é sempre importante. Né? De fato, o paciente você não vai estar, vai meu amigo, puxa agora, você não tem como pedir, né, para ele. Eu sempre, quando faço esse puff, ali já falando na aerocâmara ou no TrackCare, é aquela hora que eu olho para a tela do ventilador. Eu estou olhando para a tela do ventilador mecânico. Estou olhando ali. Na hora que vai começar uma inspiração, você olha na curva de fluxo, geralmente na padronização dos ventiladores mecânicos, ela fica bem no centro, né, ali. Tem uma fase para cima, que é inspiratória, e uma fase para baixo, que é expiratória. Isso é por convenção mesmo que foi adotado dessa forma. Iniciou uma inspiração, eu aperto lá. E aí você conta ciclo a ciclo. Você está olhando o ventilador, contei, 3 a 4 ciclos já posso acionar o outro no início de uma inspiração. Fiz isso, fiz nas doses lá, dupliquei a dose, são 4 puffs agora. Para cada puff tem esse momentinho, eu sempre gosto de falar, cada puff tem o seu momento. Terminei, tirei, fechei a aerocâmara, bonitinho, eu vi que está tudo fechado. Ponto importante, tanto a aerocâmara quanto o TrackCare, eles têm uma coisinha para você fechar, viu? Senão fica um ponto de vazamento ali que também é perigoso de gerar até alguma sincronia lá do paciente com o ventilador. Então, terminei de usar o mesmo cuidado que eu tenho que ter para abrir, para poder encaixar ele, eu tenho que fechar depois para evitar de criar um ponto de vazamento. Perfeito. Acho que esse papo aqui foi bem rico, né? A gente teve umas dicas bem importantes para a administração dos medicamentos, que é sempre uma dúvida bem comum. A gente vai chegando ao fim. Foi um prazer ter vocês aqui com a gente, tá? Muito obrigada pela participação, Renato, Glaucia. Espero que o pessoal tenha gostado. Compartilhe, então, esse episódio com todo mundo, gente. Fique atento aos próximos temas e até a próxima. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Você ouviu o podcast InCor Talks, o podcast do InCor HCFM USP.